falar sobre a Austrália, onde a gente tá, finalmente, falando sobre vários países fazendo intercâmbio. Agora a gente já tá aqui e a gente tem como falar daqui. É isso aí, acompanha aí. Vamos lá. Vamos lá. Bom, Vou começar a falar por que a gente escolheu a Austrália. A gente falou vários países aí, a gente deu várias dicas pra vocês, mas a gente acabou vindo pra cá. Por que a gente veio pra cá? Bom, uma das coisas que todo mundo pensa em relação à Austrália, a gente até ouviu essa frase aqui, que a Austrália é um Brasil que deu certo. É bem parecido, porque o clima é parecido, a vegetação, assim, então a gente é um pouco mais amigável do que a maioria dos países de intercâmbio em relação a clima para os brasileiros. Outro motivo que a gente escolheu a Austrália é porque de todos os países que a gente pesquisou, como casal, tá, que fique bem claro, a gente procurou um lugar em que a gente pudesse gastar um pouco menos de grana. No caso, o Alê estuda, a gente fez um visto de estudante, o Alê estuda e eu como partner, como acompanhante, eu posso não estudar e eu posso trabalhar inclusive. Porque os outros lugares eu poderia até ir com ele, mas eu não poderia trabalhar. A Austrália eu posso como acompanhante, ou se eu estivesse estudando ele, o seu acompanhante pode não estudar, ele pode trabalhar. Isso não quer dizer que a pessoa vai ficar sem fazer nada, tá? Porque tem cursos gratuitos, eu faço curso gratuito de inglês. Então a gente economiza uma escola, ele paga dele, eu posso trabalhar 20 horas por semana, ele também, e eu ainda consigo estudar. Então esse foi o momento decisivo pra gente escolher a Austrália, foi porque o partner pode trabalhar também. bom, agora por que a gente escolheu Melbourne? Melbourne, é? Não falei Melbourne. errado não, é Melbourne que a gente fala. Não é Melbourne. É Melbourne. É, isso foi bem fácil. Quando eu comecei a procurar cidades legais de se viver na Austrália, eu passei por Sydney, passei por Perth, passei por Brisbane, Canberra, vários lugares, né? E Sydney parecia que estava sendo bem legal, né? Ainda mais porque tem uma igreja adventista brasileira lá e é bem legal, a gente é da igreja, bem ativa na igreja. A gente ia gostar de participar de lá, mas por outro lado, lá tem muito turista brasileiro. A maioria dos brasileiros vão pra lá porque é muito interessante, Praia. é praia, o clima é bem quente, bem para quem é de São Paulo, por exemplo, ou do Nordeste, gosta mais de clima mais quente, assim, ameno, né? Mas a gente começou a falar assim, vamos contra a maré, porque se a gente for pra Sydney a gente vai encontrar mais brasileiro e a gente vai Falar português. falar menos, Nada né, contra inglês. os brasileiros, tá, gente? Não, pelo contrário, né? Os brasileiros ajudam bastante, ajudar trabalho, arrumar trabalho, acomodação. Isso é de fato real mesmo, a gente está vendo isso, né? Tem as castas aqui, né? Tem os grupos, né, que te ajudam a fazer as coisas aqui. Mas a gente optou porque o clima de Melbourne também é uma delícia, é mais friozinho, assim, é gostoso, a gente gosta desse clima, não tão quente, né? E Sydney é um pouco mais quente do que bem mais Melbourne. quente. E tem bastante empregos de TI, tem muito mais empregos de TI aqui, oportunidades aqui. É bem competitiva, né? Essas duas cidades são bem competitivas em relação ao mercado de trabalho, mas a gente sabe que tem excelentes oportunidades, muitos centros de banco, né? Eu posso dizer assim, centros de tecnologia, ficam aqui em Melbourne. Então a gente gostou disso. Melbourne é um excelente lugar para se trabalhar com TI, né? Então é uma cidade linda, né, demais, a arquitetura contrasta assim, com a arquitetura moderna e a arquitetura antiga do século XIX, assim, é bem joia porque você vê construções bem antigas, assim, ainda muito boas, muito preservadas hoje. A primeira estação de trem hoje, por exemplo, ela está original, que chama Flinders Station. Ela é linda demais, ela fica próxima à Federation Square, que é o centrão mesmo, é o centro do centro praticamente, né? E a gente começou a procurar essas informações e a gente começou a se apaixonar pela cidade. E tirando o fato de que Melbourne já foi mais de 4 vezes eleita como a melhor cidade para se viver no mundo. E realmente A gente entendeu o porquê, né? a gente está comprovando isso de fato. Tem muitos benefícios para quem mora aqui, né? O centro é bem agitado, bem bacana. Tem gente de todo mundo vivendo aqui.
né? Muita gente de parte da Ásia, muita gente da Europa vindo pra cá, muita gente da África, da América do Sul também, tem muita gente, né, de todo mundo, na verdade, né? Isso é bem legal, né? Então a gente gostou dessa arquitetura, do que a gente podia aproveitar da cidade e ainda a gente ainda consegue, né, morar no centro. Então essa oportunidade de morar no centro ainda pelo valor que a gente podia pagar, foi um dos fatores decisivos para a gente optar para o Melbourne. Uma outra coisa para se falar em dinheiro, em parte financeira, né? O que a gente precisa gastar aqui com visto, por exemplo, levando dinheiro, quanto? São alguns detalhes que eu gostaria de passar para você. Por exemplo, no visto de estudante, vou ficar aqui 6 meses, 7 na verdade, 7 meses, porque eu estudo 6 meses e eu tenho direito a um mês mais de férias. De visto de férias, né? Oportunidade de férias. São, na verdade, 28 dias, né? Que eles contam o mês como 28 dias, não como 30. Então eu gastei, pra mim, 535 dólares australianos e a Erika mais 410. Então deu por volta de 945 dólares. Que Só a gente a gastou. taxa do visto. Só a taxa do visto, né? Essa taxa demora 28 dias para sair, então se você quiser aplicar, é legal você fazer pelo menos uns 2 meses de antecedência para você não ter surpresa. Teve muita gente que aplicou para a taxa pelo visto, né, em cima da hora e o visto saiu tipo no dia. Nossa, eu vi gente no grupo de Sydney lá que saiu horas antes de embarcar. Você imagina você tá com a sua passagem, você já tá com as malas prontas e não tem o visto, então você não entra no país, como é que você vai? Comprovação financeira pro visto, você tem que comprovar, você tem que preencher um formulário lá bonitinho, né, comprovar sua ida e volta, de passagem, já falou no visto da Nova Zelândia isso, né? E você tem que comprovar 1.500 dólares por pessoa, não por pessoa, pelo aplicante principal, né, e mais uma grana pro partner. Eu não lembro exatamente, mas são mais ou menos isso, 1.500 dólares e um pouquinho mais por mês que você tem que comprovar. Então você tem que, o importante é você mostrar extratos de banco, né? Esses extratos têm que ser oficiais. Eles pedem extratos tirados do caixa ou por exemplo, um extrato que você tira da internet, mas tem que estar carimbado pelo seu gerente, né? Só lembrar uma coisa, que a gente tá falando de dólar, tirando a passagem, que são dólares americanos, tudo que a gente falar de dólar aqui é australiano, tá? Então a cotação é diferente, é menor um pouco. Então quando você fizer como chama? Conversão. O câmbio, aí é com dólar australiano. Com exceção da passagem aérea. A passagem aérea são, pelo que a gente falou, a gente gastou 1.200 dólares por pessoa e de volta para vir aqui para a Austrália, né? E esses são dólares americanos mesmo, né? Então esse não tem como fugir, você vai pagar por volta de 3 e pouco, que é a cotação hoje, né? 2015, estamos em maio, né? Você vai gastar mais ou menos isso. Agora, escola, o que você faz? Antes de chegar aqui com visto de estudante, né, não de turista, com visto de estudante, você estuda mais de 3 meses, você tem que comprovar que você já se registrou na escola, ou seja, você já fez a sua matrícula na escola, já pagou tudo bonitinho, certinho. Tudo. Exatamente. Aí você manda para a escola esse comprovante de pagamento e a escola vai te mandar uma carta que chama COI, que é o Certified of Enrollment, que é o certificado de matrícula, né? Isso é oficial do governo da Austrália, é obrigatório para o visto, então antes de tirar o visto, você tem que se preparar uns dias aí para receber essa carta. Demora um pouquinho, demora uns 10 dias mais ou menos, sei lá, 7 dias para chegar essa carta. Então põe na sua conta aí em relação à previsão de tirada do visto, né? Uma coisinha, essa escola ela te dá esse documento oficial se ela for registrada. Você tem que ficar esperto porque tem uma relação de escolas que elas são registradas pelo governo australiano, estão aptas a te ensinar inglês, tá? Então quando você for procurar, lógico que a agência de intercâmbio já vai te mostrar essas escolas aptas, mas se você for fazer por conta, você tem que olhar direitinho. Normalmente as agências elas estão bem antenadas nisso, né? Elas sabem, elas são bem atualizadas em relação a qual escola pode te dar esse COI ou não, né? Então fica bem ligado porque isso pode comprometer o seu visto lá. Se é muito barato, você já sabe. A média de escola que você paga por semana aqui são 200 a 250, tem até 300, de 200 a 300 por semana você paga. Então a escola você pode financiar e o Santander já transfere
o dinheiro para conta, né, da escola e perfeito, você já recebe esse COI e já continua o seu processo, né, de visto, né. E por último, aliás, tenho duas coisas para falar mais, de seguro-saúde, que é obrigatório. A gente falou também no visto da Nova Zelândia que é obrigatório, na Austrália é obrigatório também. O seguro-saúde chama o Health Assurance, chama OSHC ou SHC. Esse é um seguro que para você vir como estudante ou até visto de turista você precisa dele, né, para todos os meses. É um seguro que cobre, por exemplo, é um convênio Emergências. médico, na verdade, né? Você pode usar todos os hospitais públicos, né? Pagando por isso. Você paga por volta de $100 para o casal. Se você fosse sozinho, como estudante, você gastaria $41 apenas, né? É a média, tá? Pode ser que você gaste bem mais por isso. Esse é um dos mais baratos, a partir de $41. E a moradia, por exemplo, para você morar aqui por semana, a gente optou por um apartamento tipo estúdio, né, que é bem pequenininho, ele tem cozinha, ele tem sala misturada com quarto, né, e tem banheiro, então isso é bem legal, bem privativo. A gente gasta por volta de 250 a 350, é o que você vai encontrar morando no centro, né, ou se for maior também nos subúrbios que eles chamam, né? St Kilda, ou South Yarra, ou Fitzroy, Carlton, esses lugares são tudo mais ou menos esse preço. De 250 a 350 por semana, dólares por semana, tá? Sem contar, falando por último, né? Que você tem que pagar um bound. Bound é um calção, né? Normalmente eles pedem um mês adiantado de aluguel. A gente teve uma surpresa que a gente teve que pagar 2 meses adiantados, esse calção e mais um mês de aluguel adiantado. Então foi uma surpresa porque ninguém falou isso nos sites pra gente, mas por a gente fazer no Real Estate Agency. É uma agência mesmo de corretora, mas o bonde é assim, não é que você paga um mês adiantado. O bonde é para se eles pegam um dinheiro, eles colocam um valor mais ou menos de um mês de aluguel e você paga adiantado. Lá no final do seu contrato, eles vão vir aqui e vão ver se tá tudo ok, se eu não quebrei nada, se eu não danifiquei, se ele estiver sem danos do jeito que a gente alugou, ele é devolvido integralmente. Esse valor não fica nem na agência, ele vai, pelo que a gente entendeu, para o Ministério da Justiça da Austrália. A gente recebeu uma carta falando que eles receberam o nosso bonde e que depois, se não tiver nenhum problema, eles devolvem o dinheiro pra gente. E essa agência, diferente do que a gente tinha visto, ela pediu um mês adiantado. Então a gente pagou o bonde, que foi um mês, mais um mês de adiantado. Então a gente pagou, $2.000 assim. $2.000, mais de $2.000 na verdade, foi 2.100, 2.200 mil dólares. Então, não foi uma surpresa, né? Porque a gente já sabia do bound. A única surpresa foi que a gente teve que pagar também o mês adiantado. Mas não perdeu nada, obviamente. Não vai perder. Só você tem que estar preparado para gastar isso aí. E é bonde para tudo. A gente pagou bonde até no hotel. Né? Na hora da gente chegar, pediram $50 pra gente de bound, caso aconteça alguma coisa dentro do hotel. E aí eles devolvem caso esteja tudo bem. Bom, a duração da viagem, né? Como que você decide qual que é a duração da sua viagem? Depende de várias coisas. Depende do dinheiro que você tem, porque se você decide um curso maior, você tem que pagar mais tempo de inglês, você tem que comprovar mais tempo de dinheiro, você tem que fechar a acomodação, então depende do seu dinheiro muito. Da sua disponibilidade de viajar, se você quer sair do seu emprego para você estudar mesmo, até você ficar bom no inglês, e do seu nível de inglês, obviamente. Se você tem um básico e você quer sair do seu intercâmbio com um avançado, você vai precisar de vários meses de estudo. Não acha que porque você vem aqui, você vai virar o gênio e vai aprender inglês em 3 meses, express, não é, né? Você tem que se esforçar bastante, a escola só não é suficiente, mas depende bastante. O Ale tem um nível, ele já tinha um Upper Intermediate, então ele vai estudar 6 meses, vai ficar com inglês bem legal. Eu tenho um nível intermediário, então eu precisaria de um tempo também. Então depende do seu nível de inglês, dinheiro e da sua disponibilidade de fazer o intercâmbio. Põe em mente também que se você era avançado no Brasil, aqui você volta um nível sempre, volta um nível. Se era avançado no Brasil, você tá upper intermediate aqui, né? Exatamente. Porque assim, seu inglês pode ser bom, você consegue se comunicar, só que você percebe que falta alguma coisa ainda, né? Realmente, para falar com o nativo. E tem também essa história do accent, que o australiano é bem pesado mesmo. Eles comem todas as palavras do meio das frases.
Eles têm um inglês nativo, obviamente. Eles fazem o que eles quiserem com a língua deles. Então você tem que ter noção de que o seu inglês era suficiente para você conversar com seus coleguinhas de classe, talvez você não entenda nada da primeira pessoa australiana que falar com você. Exatamente. Né? Nada, porque o seu ouvido não está acostumado, eles falam muito mais rápido, não está numa sala de curso de inglês que seu professor fala Hi, how are you? Não é assim. É pá, rapidão, então. Good day, mate. Good day, mate. Isso é bom dia, colega. Tipo, cara. Bom, qual que é a melhor época do ano para viajar? Então a gente colocou que depende do clima que você prefere, e depende da cidade também. A gente escolheu Melbourne e nós viemos Melbourne e nós viemos no outono e ainda vamos entrar no inverno e ontem a gente pegou 10 graus na rua à noite. Então vai de 6 a 16, assim, 17, dia muito quente vai a 20, né? E a gente está no outono, então depende. Se você não suporta muito bem o frio, nem no Brasil, que vai até 15 já é muito frio, é melhor você escolher uma cidade mais quente ou uma época do ano diferente, vai no verão, já que você vai querer ficar em casa, por exemplo, porque você como estudante, você não tem carro, então você anda muito a pé, é tudo muito outdoor, muito fora de casa, então tenta escolher uma época tranquila. Mas aqui tem o verão também, que nos falaram que chega até 40 graus, então de 15 a 40, assim, sabe? Deve ser bem calor, não sei como vai ser isso. Mas falaram que é um dia, assim, e no outro já tá mais ou menos 25 graus. Isso é no verão. E tem praia perto também, então depende muito de tudo, né? Uma coisa bem legal que eu percebi ontem, né, quando nós saímos, fomos à igreja, a gente percebeu que de manhã não tava com sol, mas não tava ventando, então tava super agradável, assim, uns 14, 15 graus, assim, tava bem gostoso sair, né, a gente foi com roupas adequadas, mas na volta, quando já era 1 da tarde, mais ou menos, o sol tava forte, mas tava ventando bastante, então tava mais frio mesmo com o sol, então assim, não é porque faz sol que é quente aqui, não é. É um outoninho, assim, parece muito outono, assim, do Brasil, só que é um pouquinho mais frio, assim. Comparam bastante com o tempo do Rio Grande do Sul, né? Aqui é bastante parecido com o Rio Grande do Sul em relação ao tempo. É bem parecido. Não chove muito também, viu? Diferente do inverno do Brasil, que chove às vezes o mês todo, dias inteiros. Aqui dá umas garoinhas e o pessoal nem abre guarda-chuva, né? Não usa. Dá uma garoinha, dá uma garoinha. Pode ser que no verão chova mais, né? A gente não sabe ainda. Qual a melhor opção de passagem aérea? Falando aqui rapidinho, né, de passagem aérea. Como a gente falou no vídeo de Nova Zelândia, repetindo aqui rapidinho, a melhor passagem aérea seria estudante. Se você tiver até 34 anos, você consegue comprar pelas agências num valor assim muito baixinho, bem baixinho mesmo, da média, do que você for procurar diretamente nas companhias aéreas. Nós pagamos 1.200 por cada pessoa aqui, agora pela cotação do dólar americano, né, que é a passagem aérea pelo dólar americano, a gente pagou mais ou menos 7 mil dólares, um pouco mais de 7 mil reais, um pouco mais de 7 mil reais. Então assim, foi bem salgadinho, então se prepara para essa pancada aí se for pra Austrália é longe, né, gente? Você atravessa o mundo, então... A gente pegou três voos, né? Foram 2 conexões. Fomos até o Chile, a gente preferiu fazer isso porque era mais rápido. Fomos até Santiago. Aí de Santiago a gente foi pra Sydney, é o maior voo. A gente cruza todo o Oceano Pacífico, né? E depois a gente, de Sydney, a gente foi pra Melbourne. Mais ou menos 1 hora e pouquinho de voo, Melbourne. Sydney. E tem outras conexões. Eu vi gente que vai pra África do Sul, mas falaram que a conexão lá é de 12 horas, então é puxadíssimo. E eu já vi gente até que foi para os Estados Unidos que falou que o voo é mais rápido, quer dizer, o voo é mais barato, quer dizer, né, que é mais rápido. Demora bem mais, mas é mais barato. Mas você tem que ter visto de trânsito, tá? Qualquer país desse você tem que dar uma checada se precisa de visto. A gente foi pro Chile, Mercosul não precisa, mas se você for pra África do Sul ou Estados Unidos, é bom dar uma checada em visto de trânsito. Bom, falando um pouquinho de escolas, como a gente escolhe escolas, né? Tem diversas escolas de inglês aqui, né? Mas como a Erika falou anteriormente, algumas são registradas e são oficialmente reconhecidas pelo governo, outras não. Então é importante você dar uma garimpada em relação à qualidade, a boa reputação da escola, né? Tem escolas assim que são excelentes aqui. Eu escolhi uma escola que ela não era tão barata, mas não era tão cara. Ela estava dentro da média. Né? É uma das mais baratas aqui, mas é uma das que tem maior qualidade.